Nem todas as cicatrizes são visíveis, mas muitas continuam influenciando quem nos tornamos. Sejam bem-vindos ao Psicocast. Hoje nós vamos falar sobre abandono na infância e como esse trauma reflete na vida adulta. Estamos aqui com a psicóloga Patrícia para poder falar um pouquinho sobre o tema. Obrigada pelo convite, falar sobre esse tema que é tão contemporâneo. O objetivo é aprofundar como que esses traumas eles refletem na vida adulta. Eu vou começar com algumas perguntas e aí a gente vai conversando ao longo das perguntas, tá bom? Quais são os sinais mais comuns de que uma pessoa carrega traumas de abandono? Primeiro é importante salientar que nós vamos falar na abordagem da TCC, tá? Da terapia cognitivo-comportamental relacionado a esse tema. E assim, pelo viés da TCC, nós entendemos que o trauma, ele gera crenças centrais de desamor, de desvalor e de desamparos. E os sinais mais comuns refletem na ativação dessas crenças. Ou seja, quando uma pessoa ela passa por esses traumas, vai ter alguns impactos na vida dela que vai ser notado, e um desses impactos notados é a hipervigilância nos relacionamentos, é um medo constante, paralisante, de ser deixado a qualquer momento. Então, essa pessoa, esse paciente, ele vai ter uma hipervigilância, ele vai ficar sempre armado e com suspeita de que ele vai perder, de que vai acontecer algo ruim. A outra questão é o comportamento de dependência emocional. A pessoa, ela fica com isolamento defensivo ou se apega excessivamente. Então, tem duas vias de mão dupla. Ou ela afasta, ou ela se apega. Isso é uma forma de defesa, de insegurança que essa pessoa é acometido. Esse sentimento, ele é de evitação, justamente para que ele possa dar conta daquela dor, do que ele está vivendo, que ainda não foi reelaborado, que ainda não foi ressignificado. Outra questão importante é a ansiedade, o medo da separação. E a pessoa ela fica com dificuldade extrema de lidar com o distanciamento. Então ela fica muito apegada às amizades, liga o tempo todo, manda mensagem quando não é atendida. Isso interfere até no seu dia a dia, na qualidade de vida dela também, que nós podemos pensar é a baixa autoestima, que fica bem evidente. É uma percepção distorcida de si mesma, Alguém, eu nunca serei amado, eu sou muito defeituoso, ou sou muito defeituosa. Isso vai aparecer em nuances aí na vida dessa pessoa. São todos os tipos que a gente pode observar em uma pessoa adulta, Que remetem ao trauma na infância. Sim, começa com as crenças centrais, e depois vem o desvalor, o desamor e o desamparo. Seria uma forma também de ter um controle da situação, Tanto a pessoa que ela evita e tanto a pessoa que se apega. Ela quer controlar o que vai acontecer para poder fazer com que a crença não aconteça de novo, ou seja, que o abandono não aconteça novamente. Existe diferença entre o abandono físico e o abandono emocional? E quais são os impactos de cada um desses tipos de abandono? Sim, existe. Há uma distinção entre eles. Ambos causam feridas profundas. O abandono físico é a ausência da pessoa, a presença real, pode ser por morte, pode ser por negligência, ou então pelo cuidador básico que não esteve ali presente. Então o impacto costuma ser uma fratura na base biológica de uma criança. Esse paciente, essa pessoa, ela é acometida de uma insegurança de que ela sempre se sente sozinha. Ela pode estar no meio de amigos, ela pode estar no meio de familiares, no ciclo familiar, ela pode estar rodeada de pessoas e até mesmo um namorado, um companheiro, uma companheira, e ela vai ter essa sensação de estar só. Na sua experiência clínica, qual é a maior dificuldade enfrentada por adultos que sofreram abandono na infância? São muitas as dificuldades, mas podemos pontuar que uma das principais é a dificuldade de sustentar a intimidade e confiar genuinamente, porque ela aprendeu que é a dor, que é o amor. Ter intimidade e ter uma confiança genuína é algo muito difícil para essa pessoa. E para quem foi abandonada, a proximidade emocional é muito difícil porque é visto pelo cérebro como uma situação de risco iminente. A pessoa se sente em perigo quando ela tem que se relacionar de forma afetiva com alguém. A vulnerabilidade também é um cabo de guerra doloroso. Então, de um lado, um desejo profundo de amar e ser amado, e do outro lado, o medo avassalador da entrega e do abandono. É possível que uma pessoa tenha vivido abandono na infância sem perceber esse impacto, e essa experiência teve na vida adulta? Sim. Nós vemos com frequência esse mecanismo de evitação cognitiva e intelectualização. O que é isso? A pessoa ela recusa
ela fica na negação. Ela racionaliza o ocorrido. Acho que meus pais trabalhavam muito para me dar uma situação boa, para cuidar de mim. Tudo tem um porquê, mas não olha a fundo. É uma autossabotagem. Existem comportamentos ou padrões de relacionamento que costumam indicar feridas emocionais relacionadas ao abandono? Sim, né? É o mapeamento desses padrões. Primeira coisa é o mapeamento desses padrões e as estratégias de enfrentamento. 2 mais extremos é o padrão ansioso e ambivalente, que é o Plessig. O que acontece? A maioria das pessoas que lidam com essa questão anula seus desejos, suas vontades, negou-se de si mesmo em várias questões com o único desejo e intuito de agradar, né, de receber uma validação, e foi anulando, foi perdendo a identidade. Outra questão também é o evitativo desconectado, a postura que não preciso de ninguém. Eu sou autossuficiente. Isso também é uma forma de defesa? De defesa, né? A pessoa mantém relacionamentos superficiais, ao menor sinal de profundidade, ela sai do relacionamento, ela começa um relacionamento superficial para não aprofundar naquele, porque ela sabe que vai ter um envolvimento afetivo e ela não consegue lidar com isso, lidar com a dor. E o negativo foi o que ela aprendeu. É meio que o conhecido, é algo que é desconfortável, mas ela já conhece. Por mais que seja desconfortável, ele é conhecido. O abandono vivido na infância, ele pode influenciar na forma como a pessoa ela lida com a maternidade e a paternidade no futuro? Sim. Ela tende a reativar memórias mais profundas da infância. Isso costuma acontecer de 2 formas principais. Pela repetição, que é a modelagem, né? O indivíduo, sem perceber, replica esses padrões. E nós vemos aí hoje vários vídeos educativos, né, de forma interessante, um passando um ciclo, né, a mãe passando para a filha o ciclo e a filha passando para a filha, e aí alguém vai e rompe esse ciclo, né? Então, pode se influenciar. É forma de padrão distante, negligencia que recebeu, tipo um modelo que a pessoa conhece. Então, ela replica aquele modelo que ela conhece. E a hipercompensação, né, que é o extremo. De um lado, eu tenho alguém que dá para os filhos a educação que teve com rigidez, porque foi assim que foi tratado. E, por outro lado, tem aquele que é o hipercompensador, né? A hipercompensação. Compro tudo para você, eu dou tudo para você, tudo porque eu não tive, você vai ter. Você vai ter, porque os meus pais não me deram, então eu dou para você. E aí atrapalha a educação, porque a criança ela precisa da frustração, né? Nós precisamos também, né? A criança ela pede limite. E nossos filhos, eles não são extensões dos meus sonhos, né? Aquela pessoa, ela está ali vivendo a sua história, o seu momento. Então, ela precisa ter essa oportunidade sem que, de alguma forma, as minhas crenças, né, as crenças que de desvalor, desamor, seja passada para essa criança de uma forma de que eu estou reproduzindo nela o que ainda não foi curado em mim. E aí, qual que é o desafio terapêutico? É quebrar esse ciclo. Fazer com que o paciente entenda que ele está reproduzindo um ciclo vicioso, né, adoecedor, não só para ele, mas agora no presente para as pessoas que estão envolvidas, né, com ele, transgeracional, quebrar esse ciclo transgeracional e exercer uma parentalidade equilibrada, consciente e curativa. Esse é o nosso papel. Ótimo. Uma relação saudável construída na vida adulta pode ajudar a reparar emocionalmente a experiência do abandono na infância? Sim. Uma relação baseada no respeito, na previsibilidade, né, que essa pessoa vai precisar, né, de algo que seja pautada na segurança, na constância da validação, né, que funciona na TCC como um poderoso experimento assim, de comportamento formativo. Relacionamentos saudáveis têm potencial terapêutico, né? Nós precisamos amar, e amar as pessoas de verdade. Eu percebo muito isso, e às vezes as pessoas elas escutam para responder e não para compreender. Então a compreensão do outro faz com que o outro se sinta seguro, né? E o que não é a terapia senão a pedagogia do amor? Na sua opinião, quais são os maiores equívocos que as pessoas têm sobre o trauma do abandono na infância? Achar que é falta de força de vontade da pessoa, né? Um drama, está fazendo um drama. Esse trauma, ele afeta o funcionamento, né, do cérebro. A pessoa fica em alerta, hipervigilância, como nós falamos anteriormente.
É acreditar que tudo se cura sozinho. O tempo é o remédio para todas as coisas. O tempo, ele afasta o evento, mas ele não ressignifica daquela criança aquela dor vivida no adulto do tempo presente. O trauma na história de alguém, ele não precisa ser um destino final. E os novos caminhos podem ser reconstruídos, pensamentos podem ser moldados e ressignificados. Visto em tudo que a gente já conversou aqui hoje, visto na sua experiência profissional, o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo sobre tudo que a gente conversou, qual direcionamento elas devem ter se elas se enxergarem na situação que a gente apontou aqui hoje? Primeiro, nós temos que desmistificar, buscar terapia, neurológica, né? Então, a terapia, ela é vida, ela é uma necessidade. O que é a terapia? É o autoconhecimento de si mesmo, né? Eu não posso querer morrer analfabeto de mim mesmo. A vida, ela é para ser vivida de forma plena e feliz. Autoaceitação, autoconhecimento e validação não se vende em caixinhas. Então, procure um psicólogo, um terapeuta, para que você possa reelaborar e ressignificar as questões que te afetam e ser feliz, apesar dos traumas vividos. Em vez de só sobreviver, dá para viver, né? Exatamente. Patrícia, muito obrigada por sua participação, tá? Ajudou Eu que demais agradeço. na entrevista. Eu que agradeço.